Olá, meus amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. É o Rodrigo aqui novamente, dessa vez para mais um Pergunte ao Spook. Eu separei algumas perguntas de vocês e as que eu considerei realmente que poderia trazer muito conteúdo legal. Algumas eu respondi diretamente no box do canal do YouTube ou algumas pelo Facebook, mas eu separei algumas para trazer para vocês que eu achei muito legais e que realmente tem muito a ver com o canal e com o conteúdo que eu estou trazendo para vocês, tá? Bom, obviamente eu queria agradecer muito de coração a todos vocês, todo o esforço que vocês têm feito, todas as divulgações para outros canais que vocês têm feito, o apoio que têm me dado. Muito obrigado de coração, tá? Realmente é um canal muito complicado de se tocar. Eu fico horas e horas e horas editando os vídeos, trazendo conteúdo para vocês, escrevendo textos ao longo do meu dia. E tem muita coisa legal vindo, tem uma programação muito show que eu estou organizando logo para janeiro. E tem alguns convites que eu vou fazer a vocês, ok? E esses convites vão depender muito de alguns processos que estão acontecendo comigo agora no final desse mês. E que se tudo der certo, ano que vem vocês vão ter surpresas, que a gente vai conseguir fazer lives, a gente vai conseguir fazer visitas ao Spook. Mas eu separei algumas perguntas, eu deixei até na tela aqui, então eu vou começar. Eu tenho um inscrito chamado The Panic BR, ok? O The Panic BR, ele me pergunta o seguinte: Rodrigo, uma dúvida. Sempre ouvi dizer que só existe um Deus, Deus vivo. Pelo seu vídeo percebi que tem outros tipos de divindades. A igreja diz que se a pessoa quer ir para o céu, ela deve seguir o caminho de Deus. Então os budistas, entre outras religiões, mesmo não seguindo Deus, elas também podem ir para o céu, ou para cada religião tem um lugar certo para ir após a morte? Cara, essa é uma pergunta muito show, muito inteligente. E, de novo, a igreja é uma instituição realmente problemática. Para aqueles que acompanham o podcast eu trago exatamente o conceito da igreja e os relatos que aconteceram desde a origem da Bíblia até hoje, a Idade Média, a destruição da imagem, tudo que realmente a igreja fez com outras religiões, destruindo as imagens, destruindo a crença de outras religiões, acreditando que ela poderia dominar realmente o ser humano e a fé do ser humano. Mas é engraçado, o ser humano, por mais que você obrigue ele a acreditar em alguma coisa, chega um momento da vida dele que ele olha e fala: não, eu estou completamente em desacordo. E é esse momento que a pessoa se ilumina e percebe que existem outras coisas legais, outros deuses legais. Cada religião tem um Deus? Não. Cada religião tem o mesmo Deus. Todas as religiões têm um Deus superior, ok? O budismo, ele acredita em Deus, claro que acredita. E tem uma frase muito legal que eu sempre falo no meu canal, que é o seguinte. Foi uma frase que foi me passada por um monge mesmo, tibetano, que disse assim, ele me chamava de Milarepa, né? Eu perguntei para ele: Buda, você acredita em Deus? Ele olhou para minha cara e ele disse: não, eu não acredito em Deus. Como assim você não acredita em Deus? Eu perguntei para ele. Ele falou: não, eu não acredito em Deus. Eu conheço Deus, eu não preciso acreditar em algo que eu já conheço. E aquilo me deixou embasbacado durante um bom tempo, e é verdade. Todas as religiões acreditam num único Deus, mas como você atinge esse Deus? Além dessa frase genial que eu escutei, durante muitos questionamentos eu perguntei para ele, né, como é que nós atingimos Deus? Ele falou: todas as religiões, elas são como um rio. Você desce o rio, e algumas são mais turbulentas, outras são mais calmas, outras trazem alguns perigos, o barco acaba parando na margem, ou fica parado no meio do rio, mas independente disso, você desce. E na hora que você desce o rio, no final você tem um grande oceano. Isso são as religiões, e o grande oceano é Deus. Todas elas têm uma ideia de divindade, e todas elas são respeitadas pelas divindades que elas criam. O budismo, por exemplo, quando ele surgiu, ele não tinha um conceito de divindades, não tinha. Quando o Padmasambhava, que foi o fundador do budismo tibetano, junto com mais 2 outros que saíram do norte da Índia e foram até o Tibete, Padmasambhava, para quem não conhece, foi um dos grandes mestres ascensionados, um cara que eu sigo assim doentemente. E, claro, outros canais não vão trazer esse conceito para vocês, eles estão mais preocupados com sensacionalismos. Padmasambhava foi o primeiro exorcista da história.
e eu descobri que eu sou discípulo direto de Padma, tá? Ele foi o primeiro exorcista da história e ao longo de todo o caminho, todo o trajeto que Padma levou até o Tibete, ele encontrou muitas divindades ruins que impediam ele de seguir o seu caminho ou o seu destino. E ele, ao longo desse caminho, ele descobriu que existiam outras religiões que habitavam aquele lugar. E eram religiões, era uma religião em si mesmo, que agrupava outra, chamada bonismo. O bonismo era uma prática do culto à natureza, meio Wicca, que seria hoje. E Padma, ao invés de destruir a Wicca, o que ele fez? Ele manteve ela viva através de imagens sagradas. Então essas imagens que vocês veem aqui atrás, eu vou trazer isso para o canal, são imagens de divindades ligadas à origem do budismo que vieram do bonismo. E cada uma tem uma representação que eu gostaria de desenvolver dentro de mim. Então tem divindades aqui que me ajudam a superar os medos, a superar os traumas, as angústias, a ser melhor cada dia mais. E quando eu olho para essa imagem, eu trago isso para dentro de mim. E é isso que o Dalai Lama faz. O Gyatso, que é o 14º Dalai Lama, que Dalai Lama é um título, o Gyatso ele faz isso constantemente. Ele materializa as imagens dentro de si por meio dos pensamentos. E ele traz isso constantemente. Isso é uma meditação que leva 6 a 8 horas. Pois é, não é tão fácil ser budista. Agora, eu vou colocar uma pulga atrás da sua orelha. Se você pegar a primeira Bíblia que foi criada, a primeira Bíblia nos remete à seguinte questão. Os deuses criaram o homem na terra. O conceito de Deus bíblico ele surgiu séculos depois. Até então a origem nos remete a os deuses criaram. Então vamos para as perguntas. Vinícius Ramalho. Rodrigo, eu queria saber se você já teve algum desses obsessores que foi tão forte que você não conseguiu eliminar ou se já teve algum que você nunca se esquecerá. Cara, eu tenho histórias horrorosas. Eu tenho histórias tenebrosas com obsessores e eu me divirto com cada um deles. Eu tenho tanta história que eu tenho vontade de pegar cada um de vocês, trazer aqui em casa e a gente conversar sobre cada uma delas. Eu vou trazer algumas para vocês, mas eu já posso te falar. Existem obsessores que são de extremo nível de energia, que a técnica que eu utilizo, eu faço gradualmente, tá? Quando eu vou limpar a casa de uma pessoa, eu vou pouco a pouco jogando as energias. Por quê? Veja o vídeo da Dona Vera, que eles estão sentados e eu pergunto depois o que cada um sentiu. E tem o Sr. Estevão, que é aquele senhor que... Putz, Sr. Estevão, eu admiro muito o senhor, estou com muita saudade do senhor. Quando ele está sentado no sofá, ele fala, puxa, parece que eu sentir bombas de energia no peito. E é verdade. Se eu não controlo as energias, eu machuco as pessoas. Machuco mesmo, tá? Machuco os órgãos, então eu tenho que ir com muita calma. Só que existem classes de obsessores que eu não consigo ir com calma. Se eles estão no ambiente, eu tenho que retirar imediatamente e com uma força muito maior do que o que eu estou acostumado. Então quem está no ambiente se sente tão mal que às vezes vomita, cai no chão, tem crises de choro. Isso acontece. E eu não gosto de filmar isso, tá? Não gosto, porque, mas é uma possessão. Não, não é. É um choque energético que a pessoa toma, como se fosse atropelada por um caminhão de energia, e o corpo físico dela sente na hora. Então existem obsessores sim que são mais elevados. Obsessores, por exemplo, de sexo, tá? Existem, e tem nome, e tem características, são nojentos. Quando você tem uma compulsão sexual, é porque esses obsessores estão muito, muito perto de você. E quando você sofre realmente com compulsão sexual e chega a violentar alguém, é porque eles estão dentro de você. Tá? Dentro de você. E cada um tem a sua natureza. Então eles, por exemplo, ficam em casas de massagem, casas de prostituição, alguns spas. Tá? Em spa você consegue pegar esses obsessores, é muito ruim. Lugares onde a vaidade se faz, então eles habitam lá. E assim, machismo ou não, porque teve uma pessoa que veio falar que só porque tem obsessores ou mulheres na cozinha você é machista. Não é verdade, a natureza da energia, eu vou explicar, é assim que funciona. Tá? É uma bronca porque eu não sou machista em hipótese alguma,
tá? A natureza disso é muito curiosa porque a maioria dos obsessores sexuais, a maioria, são fêmeas, porque levam o homem a ser agressivo, a ser bestializado. Elas precisam disso para se alimentar, tá? Então, assim, a natureza é assim, não é o Rodrigo que é machista. Tem que dar uma bronca porque as pessoas começam a apontar dedos e fazer acusações sem me conhecer. Eu não gosto disso, tá bom? Então, desculpa a forma como eu falo, mas é isso. Essa é uma história. Eu já tive coisas ao contrário. Eu já tive obsessor muito gente boa. Já. Eu já tive obsessores que muitas vezes eu conversava, muitas vezes eu botava para tratar as pessoas. E é legal isso, acontece. Por quê? O grau de evolução das sombras, quando você morre, você não encontra a luz e você não enxerga o caminho de Deus, você se perde. Eu já expliquei isso no vídeo dos obsessores, mas eu vou ser meio redundante. Quando você morre, esse processo você entra para as sombras e as sombras elas vão te comendo, te corroendo. E cada vez mais que você entra na escuridão, essas sombras elas vão te remetendo a energias. E essas energias te levam a ser um bestial para mais. Eu não vou entrar em critérios, o que realmente são, não quero falar nomes, não interessa a vocês isso. Só que também existe um processo que eu consigo fazer que é reverter os obsessores a voltar à consciência humana. Quando eu trato pessoas aqui em casa e eu retiro os obsessores, algumas vezes Deus, entre aspas, porque Deus no sentido de qualquer criatura do mundo espiritual, do bem, pode chegar aqui em casa e falar, por favor, Rodrigo, você pode auxiliar esse obsessor a desenvolver a sua consciência? E já aconteceu sim. Eu já tive mais ou menos uns 5, 6 obsessores aqui em casa, tudo gente boa, tudo tranquilo, nada agressivo, pessoas que realmente faleceram e que estavam começando a ter de novo a percepção e a sua consciência, ok? É um trabalho muito legal que eu fiz e que eu colocava todos eles para atender as pessoas e ajudar as pessoas. E funcionou. Todos eles conseguiram voltar a ter a consciência que existia antes desse processo da morte, apareceram de branco e foram levados a Deus. E eu perdi todos eles. E olha, eram companhias incríveis, eu me divertia demais e dava muita risada. Parecia louco falando sozinho, mas foi divertido, foi uma época boa, tá? Bom, vamos lá, vai. Por que os bestiais obsessores nunca usam branco? Kakashi Gamer me pergunta. Isso não é verdade, eles usam branco sim. E isso é um dos maiores erros dos médiums do nosso YouTube, tá? Tem esses médiums plantonistas aí que adoram fazer comentários, esses canais paranormais. Eu estou vendo coisas, eu também estou vendo coisas. Vocês estão vendo o Oli passando, tá? Vão achar o Aldo naqueles livrinhos que vocês ganham muito mais do que ficar tentando adivinhar coisas, porque vocês só fazem besteira. E isso foi um recado, um puxão de orelha, porque tem gente aqui que sabe o que eu estou falando. Obsessores, eles podem aparecer de branco? Podem. Podem. E se o médium, entre aspas, porque, por exemplo, eu não sou médium, mas eu tenho outra classe, sei lá. Mas o médium, por exemplo, ele nunca vai conseguir discernir. Nunca. Dentro do princípio espírita, todo mundo que é de branco é de bem, tudo que aparece de preto é de mal. E não é verdade. Não é. Eu conheço obsessores, ele chega a ser um ponto de bestial. Eu conheço um bestial que pode ajudar pessoas. Eu conheço. Tá? Eu conheço obsessores de branco que são malignos e que quase levaram uma pessoa ao suicídio. Tá? Eu conheço. Eu cheguei a tratar uma pessoa assim. Então eles podem usar branco? Podem. E eles enganam os médiums assim. Mas por que eles se plasmam de branco? Não. Olha que coisa legal. Ele pode usar branco, ter o perdão de Deus, mas ainda buscar a evolução. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. Vamos supor que você faleceu, ok? Você não acredita em Deus, você está completamente perdido, não aceita, você quer ficar aqui por causa da sua mulher, dos seus filhos, da sua matéria. E você fica aqui. Beleza, tudo bem, você está no seu direito, Deus vai olhar e falar, ok, uma hora você sobe. Fica tranquilo aí e se prepara para as sombras. E você entra nas sombras. Só que em um momento, a sua consciência, ela ainda se mantém.
A última percepção que você teve em vida, ou seja, a possível lembrança da morte continua viva dentro de você. Mas não toda a sua vida, só o choque, o trauma que você teve no período de conversão da sua morte, ele permanece. Então a maioria dos obsessores mantém esse choque, esse trauma ainda como uma lembrança. E eles vão para o último momento que eles tiveram na vida, aquela lembrança ainda mantida. Nesse caso que eu estou falando em específico, foi uma mulher que faleceu, se matou, e ela se matou num estado de clemência. E Deus olhou e falou, eu acho que ela já teve a punição dela. E ela conseguiu ter a última lembrança dela, que foi entrar numa igreja. E ela foi atrás. Ela foi até uma igreja e pediu clemência pelo erro que ela fez de se matar. E aquilo foi muito triste, porque ela conseguiu estar de branco porque ela teve o perdão pelos erros dela, mas ela não voltou ao reino de Deus. Ela precisou de alguém que acompanhasse ela até o reino de Deus, ou que ela fosse chamada no momento certo. A técnica que eu trabalho, eu consigo direcionar todas as almas que estão perdidas, os obsessores bestiais ou qualquer tipo de criatura aqui, diretamente a Deus. Consigo, tá? E eu faço com que ela volte à roda da vida. Então eu facilito o processo. Na hora que eu tive acesso a essa mulher que faleceu, eu consegui encaminhar ela a Deus. E foi um momento muito bonito. Foi um momento muito bonito, mas ela era um obsessor. Ela estava ainda no processo de transformação para obsessor. E o rosto dela estava deformado, era uma criatura toda deformada. E foi muito triste, muito triste. Mas eu fico muito contente de ter feito esse trabalho. Faz muito, muito tempo. Faz muito tempo isso. Agnes Barbosa. Muito interessante esse vídeo, me chamou muita atenção o fato de você ter dito que tinha um homem irritado e muito agressivo no quarto. Também não entendo porque só a mulher fica na cozinha, e isso tudo muito me chama atenção. Não é que a mulher fica na cozinha e o homem fica no quarto, não tem nada disso, tá? De novo, essa questão de machismo não existe aqui dentro, não tem isso, tá? O fato é, espíritos eles permanecem incômodos. Uma mulher pode estar no quarto, pode estar na cozinha, pode estar na sala, pode estar em qualquer lugar. Eu acabei de fazer uma leitura para um grande inscrito do canal e que realmente me surpreendeu, e eu identifiquei uma mulher que estava na sala. E aí? Quer dizer que a mulher também fica na sala? Não tem isso, gente, tá? É uma correlação curiosa que existe. Talvez a mulher que faleceu, a última lembrança dela fosse na cozinha. E ela gostaria ainda de manter viva essa lembrança e se escondeu na cozinha. Ela poderia estar no quarto, caso a última lembrança dela fosse o marido dela, fosse o aconchego do lar, ou fosse um filho que dormia junto, pode ser qualquer coisa. Tá? Então, de novo, isso é uma coincidência, ok? Não sejam agressivos, não sejam questionadores a esse ponto. Tá? Então eu não estou aqui para fazer que nem outros canais que questionam mulheres, feministas, política. Eu não tenho nada disso, tá? Não é a ideia do canal, tá bom? Então calma, calma. Rayane Fernandes. Rodrigo, acompanho o seu canal há pouco tempo e vi que você tem muito talento e se você pode me ajudar, eu vou agradecer. Assim, à noite quando eu vou dormir, fico muito incomodada com a sensação de que alguém está me olhando e está me interrompendo a noite de sono. Estou muito assustada, vê se você pode me ajudar a perder esse medo. Esse é um medo que todo mundo tem, tá? E eu também não gosto, me incomoda bastante na época antes, quando eu não fazia as orações de proteção no quarto, eu sentia que tinha alguém aqui olhando para mim. Ninguém gosta disso, ninguém gosta de ser observado, mas acontece. Isso daí não é uma coincidência de Hollywood, não. Os espíritos, eles permanecem no quarto por quê? Eles te observam porque eles esperam a hora certa para poder se comunicar com você ou poder fazer alguma maldade com você.
Quando você dorme, o seu corpo de energia ele fica mais suscetível, mais fraco, mais sensível e fino, e torna com que qualquer entidade, qualquer forma de pensamento, ou qualquer criatura consiga tocar em você enquanto você dorme. E isso é muito ruim, porque nós não temos essa consciência do que está acontecendo. Nós estamos no nosso subconsciente, nós estamos sonhando, nós estamos nos divertindo com o nosso sonho, com o nosso mundo surreal, e alguma coisa vem e nos incomoda. Com isso, eles podem criar laços, eles podem entrar no nosso corpo físico, eles podem colocar coisas na nossa cabeça. Coisas na nossa cabeça não é chip, tá? Não é nada disso. Coisas na nossa cabeça são pensamentos ruins, são intenções ruins, são desejos e percepções ruins que podem ser alimentadas pelo nosso cérebro. É como se carregasse o nosso cérebro. Pode fazer isso? Pode. Tá? Eu já tive problemas desse tipo aqui em casa, de estar dormindo e de repente ter um sonho nada a ver com espíritos obsessores e de repente começaram a tentar me atacar. Eu acordei e o quarto tinha obsessores em volta. Tá? Então, assim, todo mundo tem isso, a grande maioria passa por isso. O que eu recomendo que vocês façam usem a oração que eu deixei no canal do Pai Nosso, é a primeira oração para vocês. Coloquem em casa, deem um play, deixe rolar no quarto durante uma meia hora, depois vocês vão dormir, tá? Pode deixar a noite toda? Essa oração em específico pode. As orações que eu vou colocar do budismo não podem. Tá? Eu vou explicar depois, quando eu começar a trazer orações budistas para vocês, que são, ao meu ver, espetaculares e funcionam, todas elas funcionam, tá? Então eu vou trazer para vocês e aí vocês vão usar em certos períodos, ok? O nosso querido Facraft. Rodrigo, desculpe tantas perguntas, gosto muito desse assunto. Mas como a pessoa pode saber se tem um campo de energia mais refinado, acessível a informações, igual você disse no vídeo? Nossa, isso é muito difícil. Isso é muito, muito, muito difícil. Na verdade, é uma grande questão se o campo de energia é mais refinado, ele é mais interessante, ou mais agressivo é mais interessante. Por quê? O corpo de energia mais refinado, ele é muito mais leve, e ele faz com que essa pessoa passe muita amabilidade, passe uma transparência, passe uma leveza, é uma pessoa mais serena, mais calma, como um reflexo do corpo de energia. Mas com o tempo, as formas de pensamento elas conseguem entrar no corpo de energia de uma pessoa. Então, constantemente, ela tem que ficar fazendo uma limpeza, constantemente ela tem que ficar girando essas formas para fora. Então não adianta você acreditar que constantemente você vai ter um corpo limpo, puro e refinado, porque não tem isso. Todos os dias nós somos bombardeados por formas de pensamento. Todos os dias nós somos tentados a obsessores, bestiais ou espíritos que estão ao nosso redor. E muitas vezes não só vem de fora para dentro, mas também de dentro para fora, porque nós somos humanos, nós passamos por N problemas na vida. Eu acho que eu falei com você antes, mas eu vou ensinar a vocês, por meio de algumas orações budistas, a vocês, depois que tiver um dia infernal, chegarem em casa e começarem a trabalhar o corpo de energia. As orações budistas, elas conseguem trabalhar todos os pontos do nosso corpo e fazer com que esses elementais, essas formas de pensamento sejam expurgadas, tá? Mas assim, tem que fazer com uma constância? Tem que fazer para que vocês entendam as diferenças do corpo de energia que vocês têm hoje para o corpo de energia que vocês terão amanhã. E esse é o gap. Ou seja, se você consegue sentir essa diferença do corpo de hoje para o corpo que vocês vão ter, aí sim é o segredo. Porque vocês conseguem toda hora trabalhar o seu corpo para que ele volte a essa programação, ok? Então você consegue ir e vir. Você consegue sim. Maria Cecília Félix. Oi, Rodrigo, quais exercícios para desenvolver minha mediunidade? Ficaria muito grata se você me passasse. Desenvolver mediunidade pode levar uma vida toda. Estraguei, né? Mas é verdade. Tem pessoas que nascem com mediunidade, tem pessoas que não. Tem pessoas que começam a desenvolver sensibilidade, outras não. Por que isso? Porque é um grau de evolução.
Hoje mesmo na hora do almoço, eu estava conversando com um rapaz que trabalha lá na empresa e a gente estava conversando sobre cabala, tá? E eu estudo cabala já há muitos anos, eu tenho parentes meus que escreveram livros sobre cabala, tá? Fora do país. Tem pessoas da minha família que passaram 30, 40 anos estudando isso e eu mesmo frequentei sinagogas, então eu sei o que eu estou falando. Dentro da cabala existe um princípio chamado árvore da vida. Nessa árvore da vida é como se fosse uma árvore mesmo, ok? Cheia de bolinhas, e cada bolinha representa um momento da sua vida. Ela é dividida em 3 partes. Então você tem o topo, o meio e a parte de baixo. A parte de baixo é muito ligada à matéria e à sua fortificação na terra. A parte do meio é muito ligada às emoções, aos instintos, ao desenvolvimento materno, ao desenvolvimento de afetos, de amor e família. Claro, existem ligações entre a parte do meio e a parte de baixo, mas a grosso modo o que eu estou passando é mais isso para vocês. O topo é espiritual. Então, para você chegar a desenvolver a mediunidade aos olhos do judaísmo, por exemplo, você vai ter que passar por todas essas evoluções até atingir o grau de agora eu vou desenvolver a minha mediunidade, a minha espiritualidade e a minha fé. É um processo de evolução do ser humano. Para você poder desenvolver isso, você vai ter que quebrar os seus medos, quebrar barreiras que estão impedindo você de ter acesso a esse tipo de informação. Tem muitos outros pontos e que aí chegam a ser a sua individualidade. Processos como ir em centro de umbanda, centro espíritas, centro kardecista ou o que for, começar a se deparar com essas energias também é um processo legal. Mas, de novo, você tem que ver se realmente você já está apta a começar a frequentar, a desenvolver e atingir isso. Se você realmente começou a desenvolver e tal, existem centros que podem te indicar, centros que podem te auxiliar. As técnicas que eu conheço para desenvolver mediunidade estão ligadas a outras culturas, não a Kardec. Então a mediunidade para mim, ela está ligada à clarividência, clareaudiência, à manipulação de energia, ligada ao hinduísmo, ligada ao budismo, outras culturas que trazem princípios muito mais legais do que só o kardecismo ou somente a Umbanda. Mas é um convite. Se você realmente quer desenvolver mediunidade, faça um teste em você mesmo. Vá no centro kardecista, tente sentir a energia. Vá a um centro de Umbanda, tá? Não vá em Quimbanda nem Candomblé. Vai primeiro na Umbanda para você se familiarizar e não ter tantos choques, tá? Que a Umbanda brasileira, né? O rito brasileiro, você se assusta um pouquinho. Na África você morre do coração se você pisar, mas você se assusta um pouco. Então vai ver se realmente vale a pena ou não para você começar a desenvolver. Tudo bem? Jefferson Moreira Silva. Rodrigo, sobre análise acerca de formas de pensamento, um ritual de banimento semelhante a RPM, ritual menor, poderia dissipar essas energias? Pois com entidades eu sei que não é efetivo. E nas detecções de energia, o Dual Rod e Aurimeter seria mais útil esses aparelhos. Parabéns pela postagem, paz profunda. Paz profunda, geralmente é pessoa da maçonaria ou pessoa da Ordem Rosa Cruz que utilizam isso nos finais das orações ou da fala, ok? É uma maneira da gente se comunicar. Eu não conheço esses mecanismos de Aurimeter ou Dual Rod. Eu não sei o que são, mas eu realmente não utilizo isso. O ritual menor, se você está se referindo ao ritual menor de banimento, pode ser até o ritual de exorcismo que acontece na igreja. A igreja tem 2 rituais de exorcismo, o menor e o maior, tá? Ritual menor para retirada de formas pensamento. A melhor maneira de você eliminar formas pensamento do seu corpo de energia é acalmar a sua mente. Quando você acalma a sua mente, você chega em casa, senta um pouquinho, respira, fecha os olhos, você entra de novo em conexão com você mesmo, você faz com que essas formas de pensamento já comecem a perder força. Eu lembro muito legal uma passagem que aconteceu comigo. Tinha um monge e um discípulo andando na floresta, ok? De repente, o monge chega para o discípulo e fala: vá até o rio e pegue um copo d'água para mim. Tá bom. O discípulo foi e ele viu que o rio estava muito sujo. E ele voltou, falando: monge, o rio está imundo, eu não consigo pegar um copo d'água para você. Ele falou: eu não perguntei para você o que você achou. Eu falei: pegue um copo de água e traga para mim.
O discípulo, obviamente, não entendeu, ele sentou e ficou olhando a água descendo. Mas ele percebeu uma coisa interessante. A água mudava de cor à medida que ela ia descendo. Ou seja, tinha partes que ela ficava mais limpa e tinha partes que ela ainda estava escura. Ele sentou e ficou olhando aquela água como uma meditação. E quando ele percebeu que a água não estava mais escura, ele pegou o copo de água e voltou. Se você entendeu o que eu falei, você percebeu que isso é igual à sua mente. Isso é igual aos seus pensamentos. Quando você está diante de pensamentos turbulentos, pensamentos ruins, o seu cérebro ele fica cheio de coisas ruins e manchas, dessa maneira. Quando você para e medita e você respira, você se delicia com uma mente mais clara, mais limpa, e todas essas sujeiras elas vão embora. É o mesmo princípio da eliminação das formas de pensamento. A priori, o que você pode fazer? Usar incenso de sândalo nos quartos ou no seu quarto de oração. Se você for um membro da Ordem Rosa Cruz, existem uns incensos maravilhosos, que eu gosto muito, de rosa muscosa, que é sensacional, o Santum é maravilhoso, pode usar. Isso já vai purificar o seu corpo de energia. Pensamentos saudáveis, respiração, técnicas de respiração também ajudam a você a retirar essas energias ruins. E orar. Orar é uma excelente maneira, tá? Então, ore, respire fundo e ela vai enfraquecendo e vai embora. Tá? Com o tempo, o seu corpo de energia vai expurgando, mas sempre monitore os seus pensamentos. Não há necessidade de fazer nenhum ritual de banimento, nenhum exorcismo, nada disso. É um princípio de acalmar a mente e fazer com que elas percam a força, só isso. Ana Beatriz. Rodrigo, é verdade que a câmera do celular pode captar espíritos obsessores? Claro que não é muito difícil. É muito difícil, sabe? Se realmente a câmera de celular captasse obsessores, na hora que você fosse tirar um selfie com os amigos, ia ter uma galera atrás. Aí você fala, porra, onde tá essa galera que eu não tô vendo? E aí você ia ligar de novo, ia estar todo mundo atrás, assim. Então não é verdade, tá? É muito difícil captar alguma coisa, até até mesmo na minha casa, por exemplo, eu tenho diversos espíritos que andam por aqui. Tá? Então eu vou dar uma diquinha para vocês. Se vocês me verem olhando para um canto ou olhando muito para algum outro lugar, é porque eu estou recebendo alguma mensagem ou eles estão pedindo para falar alguma coisa, tá bom? Só uma dica. Então, na minha casa tem muitos espíritos e mesmo assim ninguém dá um tchauzinho, assim, você não vê nenhum dedinho em cima da minha cabeça, nenhuma careta, nada. E eu uso uma câmera muito boa, vocês estão vendo a qualidade, é uma Canon T5i que é incrível. Tenho duas lentes aqui e mesmo assim não consigo. Celular também muito difícil você captar, e eu tenho uma Night Cam que também não consegue captar. O único momento de todas as gravações que eu fiz que eu consegui pegar alguma coisa foi no Fantasma em Minha Casa, episódio 12, que realmente alguém fechou a porta do quarto. Mas porque estava tão irritado, mas tão irritado, que ele fez questão de olhar para a câmera e falar aqui ó, e bateu. Foi a única cena, e mesmo assim você não tem certeza se é ou não é. Então, dificilmente, tá? E não busque fantasmas, beleza? Deixe que eu busque fantasmas para você. Melhor coisa. O Ítalo Dias fez uma pergunta muito delicada. Rodrigo, por que Deus criou essas criaturas? Criaturas, ele está se referindo a obsessores e bestiais. Ítalo, não foi Deus que criou, não. Foi a gente mesmo, tá? A gente que faz as cagadas na vida. E nós nos tornamos bestiais e obsessores. Infelizmente é assim a natureza, tá? Deus é muito engraçado, eu acho que Deus é uma figura tão curiosa que o dia que eu morrer, eu olhar para cima e falar, Deus vai olhar e falar, o quê? Eu falei, não, só para saber que você existe, porque é um barato. O que você faz com a vida, com nossas vidas é sensacional. Nós vivemos num jogo de xadrez enorme. E que no final da vida, não sei se quem ganha, quem perde. Então Deus não fez os obsessores, Deus não fez os bestiais, nós fizemos. Nossa energia, nossa incompetência, nossos erros, nossas vergonhas e a perda da nossa fé. Isso nos torna os obsessores. De novo, vamos pegar esse exemplo da árvore da vida, tá? Os extremos da árvore da vida são duas esferas, Keter e Malkut. Lá vai o Rodrigo falar coisa complicada para vocês.
Quando você tem o topo dessa árvore da vida, nós temos Keter, que seria a coroa. Nós temos vários estágios acima, mas isso não vem ao caso. Keter seria a coroa, seria o alcance divino da sua fé, onde você abre para Deus. E Malkut seria a terra, o alicerce, a viga inicial que está ligada à sua matéria, à sua existência. Eles estão no lado oposto. Então você tem que sair daqui para atingir aqui. Eu não vou entrar em critérios daqueles cabalistas de plantão que vão falar, mas Jesus Cristo atingiu a árvore inversa, não sei o que e tal. Gente, vamos parar um pouquinho, vamos tentar ser um pouquinho mais pé no chão, Malkut para todo mundo, ok? Beleza. Então, você vai sair de Malkut para Keter. Muito bem. Quantas vezes você orou essa semana e quantas vezes você pegou no teu telefone celular? Essa é uma pergunta horrorosa, eu sei disso. Mas muitas vezes nós pegamos muito mais no telefone celular e ficamos no WhatsApp e nunca prestamos atenção no que está acima. Quanto mais você se apega à matéria, quanto mais você se apega aos bens materiais, à necessidade material, mais você esquece de olhar para cima, cara. Quer um conselho? Repara nas pessoas. Quando você anda na rua, repara nas pessoas, a maioria está olhando para baixo. A maioria das pessoas, elas estão olhando para baixo. Ninguém olha para cima. É curioso isso. É uma analogia a Malkut olhando para baixo e não para Keter olhando para cima. Tá? Espero que você tenha entendido isso. O pão boladão. Pão boladão. Como você sabe essas coisas? I can see that people. Kakashi Gamer de novo. Como se pode ter uma experiência espírita? Meu amigo é da religião espírita, é de Campinas e queria ver como é. É simples, cara. Vem pra cá. Eu faço você ter uma experiência desse tipo. Da mesma maneira que você viu no vídeo da Dona Vera, que eu faço as pessoas tocarem em espíritos, eu faço você tocar num espírito também. Não tem problema nenhum com relação a isso, tá? E eu duvido que esses canaizinhos de YouTube aí consigam fazer isso pra você. Então, eu faço isso há muitos anos como uma forma de comprovação do meu trabalho. Como eu vou na casa das pessoas, as pessoas olham e falam, pô, lá vem mais um macumbeiro, ou lá vem aí um pai de santo que vai fazer um Saravá Jesus aqui em casa. E eu não faço Saravá Jesus, mas eu faço as pessoas sentirem espíritos. Eu faço as pessoas entrarem em contato com energias, ok? Então, se você quiser, vem pra cá. Eu, infelizmente, não posso te passar nada à distância porque eu não vou saber o que você está tocando. E se você tocar em algum obsessor ou algum bestial e ele não gostar, amigucho do coração, tu pode tomar uma porradinha na cara. Então, veja a possibilidade de vocês marcarem um dia, virem aqui em casa e eu vou ensinar vocês a fazer essas brincadeirinhas, tá bom? Pedro Henrique. Cara, já viu que muitas religiões se conectam? Algumas como o budismo, o espiritismo ou o cristianismo possuem muitos princípios parecidos. Gostaria de saber como se fala aquelas frases que você falou quando começou a falar Abba. Pois é, né? Aquilo lá é uma oração bem difícil. E ainda tem textos piores. Se você pegar Pali, por exemplo, que foi uma das primeiras línguas escritas, pelo amor de Deus, é muito difícil você trabalhar com elas. Mas você tem que falar bem devagar, entendeu? Então, Abba é uma palavra que significa pai. E quando você fala pai, você tem que fazer de olhos fechados muito com calma. Abba. Yekadash Iskemak. Tatemalikotak. La chamada de linchar hablan yomahaden. Yukibok la chubena hikma deskibak na lei chabla. Wela Thailand lenisluya. Amen. Eu acho que vocês sentiram o tranco de energia, como eu também senti, ok? É muito difícil a pronúncia, mas eu acho que cabe a vocês agora, o início da busca, de pesquisarem na internet, estudarem bem, fazerem o trabalho de casa, a liçãozinha de casa, e fazerem exatamente o que eu fiz. Fechem os olhinhos, respirem e pronunciem sem parar. Abba. 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 Você vai ver o que acontece com você. É maravilhoso. É maravilhoso.
Proxy Gamer. Uma pergunta, Deus já falou com você? Você escutando ele ou não? Cara, Deus fala comigo todos os dias, né? Até porque eu reclamo demais pra Deus e Deus olha pra mim e fala, putz, lá vai o cara, de novo reclamando. Eu reclamo muito com Deus, que eu brigo muito com relação às atitudes e o comportamento do ser humano. Isso me deixa muito nervoso, sabia? Acho que o ser humano é muito doente em alguns aspectos e isso me irrita. Mas todos os dias eu falo com Deus e todos os dias todos os humanos falam com Deus, inconsciente ou conscientemente. E às vezes ele responde dizendo, vai dormir que tá na hora. Entendeu? É verdade isso. Tem horas que eu fico até 2, 3 horas da manhã gravando e editando vídeo para vocês, para conseguir colocar todos os dias no canal. Aí o que acontece? Eles desligam as luzes da sala, começa a piscar a luz da sala. Aí eu olho e falo, Deus está falando para eu dormir. Mas Deus está conectado a cada um de nós. E eu vou explicar isso, como funciona. Pedrinho Gamer, me fala uma coisa, por que você só tem 1.100 inscritos? Eu não sei. Honestamente, eu não sei. Eu acho que é porque a maioria perde tempo com outros canais aí paranormais. Esse não dá pra pronunciar. Os caras criam uns nicks que são bem difíceis, viu? Eu acho que ele escreveu bestial, mas tá tudo quebrado. Rodrigo, assistindo seus vídeos, eu posso atrair um obsessor ou um bestial? Essa é uma pergunta bem complicada, porque pode e não pode. Vamos supor que tem um bestial na sua casa. Você tá vendo um vídeo meu. O bestial ele pode ficar irritado? Cara, pode. Mas o mais legal é que o bestial ele não vai ficar em cima de você. Ele vai vir pra mim. Ele vai vir aqui pra mim, tá? E ele pode aparecer aqui? Pode, cara. Já aconteceu isso. E bestial pra mim não é nada. O que tá além dos bestiais é o problema. Eu já expliquei isso. Mas pode sim, pode aparecer. Mas ele não vai aparecer pra você, ele não vai te fazer nada. Tá? O mundo espiritual é muito curioso. A gente não enxerga o mundo espiritual, você concorda? Quer dizer, só eu aqui enxergo, mas as pessoas normais não enxergam o mundo espiritual. O mundo espiritual ele existe para ser espiritual, ele é invisível. Então, se você não enxerga o bestial, qual é o interesse que ele tem em cima de você se ele não te enxerga no sentido de agredi-lo? Ele não vai te agredir. Se você enxergar um bestial, aí ele vai olhar para você e falar, você tá me vendo? Aí se você responder, tô, aí é o problema. Aí ele vai se sentir incomodado porque ele perdeu o esconderijo dele, ele perdeu realmente onde ele devia estar. No meu caso, eles aparecem aqui, eu dou risada, e muitas vezes, por aquilo que pareça que vocês não sabem, eu não dou a mínima. Eu não dou a mínima. Eu não saio do meu quarto gritando, jogando água benta, sai bestial, em nome de Deus! Nada. Eu olho e dou risada, cara. E ajam dessa maneira, tá? Fica um recado. Não, se vocês perceberem que existe algo estranho na casa de vocês, não alimentem isso. Não alimentem, tá bom? Deixe lá, deixa naquele cantinho, sabe? Melhor coisa. De coração. Ana Carla. Eu gosto muito da Ana Carla, ela participa demais. Gosto muito de você, Aninha. É complicado, né, Rodrigo? Esse dom tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Aninha, na Terra, esse dom só tem o lado ruim, cara. Honestamente falando, se eu tivesse em qualquer outro planeta, devia ser mais legal. É muito difícil porque eu raramente vi coisas boas nas pessoas. De todos os anos, todos os 15, 20 anos que eu tive pacientes aqui em casa, um único, eu olhei e falei, você não tem nada, pode ir embora. É sério, um único. E realmente eu sou honesto, eu falo pra pessoa, cara, você não tem nada, se você quiser sentar, tomar um café e conversar comigo, fica à vontade. Não vou nem te cobrar a consulta. Então, esse dom que eu tenho, ele é muito complicado. Tem momentos que eu tento ver o mundo espiritual como os olhos de uma criança.
Eu tento me divertir, eu tento não estressar, eu tento só olhar e não questiono. Em momentos que eu vou e faço uma intervenção divina e eu consigo tirar criaturas das pessoas e limpar as pessoas, é óbvio que eu me sinto maravilhoso, me sinto pleno dentro do exercício que eu faço, mas eu vejo tanta coisa ruim, eu vejo tanta maldade, eu vejo tanta doença, eu vejo tanta coisa ruim que alimenta às vezes um sentimento triste, sabe? Alimenta. E aí eu fico um pouquinho recluso, dizendo, eu preciso purificar um pouco meus pensamentos, porque a gente vê dentro do ser humano. E às vezes a essência do que eu tô vendo não é tão boa assim, sabe? Então, muitas vezes tem mais lado ruim do que bom. Kaneki. Mano, quase todo dia eu sinto uma queimação nas costas em apenas um ponto e ando meio desanimado, meu amigo. Diz que ele já teve isso e era um encosto. Poderia me explicar melhor? Claro. Existem criaturas que possuem naturezas distintas. Cada tipo de obsessor, eles possuem características muito interessantes. Os obsessores e os bestiais, eles têm uma classe que é meio que diversificado. Eles podem causar problemas sérios de saúde a um ser humano, dependendo aonde eles se alojam, ok? Então, podem ter criaturas que se alojam em pontos sexuais, que fazem você ser um compulsivo sexual e sem saber o porquê. Existem criaturas que se alojam em você em certos pontos que podem fazer com que você destrua a sua família. Existem pontos que fazem você ficar cego, instintivo, indo para bebida, drogas e outras coisas, e fazem você ter uma força descomunal, uma explosão descomunal de energia. E existem outros que se alojam no pulmão e que causam depressão, e que potencializada essa depressão leva ao suicídio. É real isso, é real, não é brincadeira, tá? É real mesmo. Ao longo de muitos anos eu vi esses obsessores, eu tirei esses obsessores e a pessoa relatou que realmente aquilo estava levando ela à depressão e a um suicídio. Então tem que analisar muito bem o teu caso para ver se essa queimação é uma queimação de uma doença física. Então eu aconselho você de coração, vá ao médico, procure um médico. Se o médico não diagnosticar nada, aí realmente entra o mundo espiritual. Mas faça laudos e verifique realmente que não é um problema de saúde físico. É importante isso. De novo, nem tudo é culpa do demônio. Então não adianta chegar, espirrar, falar, porra, peguei aqui a gripe do demônio. Não, às vezes você se descuidou, saiu sem estar protegido, sem estar realmente bem de saúde, se descuidou e pegou a gripe. Então nem tudo é coisa do demônio, tá bom? Então vá lá, faça os seus exames, verifique o que realmente está acontecendo. Pegue os laudos e depois com os laudos a gente conversa, tá bom? Rafael M. me perguntou uma coisa. Rodrigo, tenho uma dúvida. Antes de dizer, quero deixar bem claro que não possuo muito conhecimento do mundo espiritual, ou seja, caso tiver com alguma dúvida totalmente absurda, desconsidere. Rafael, não tem que ter medo, não tem que ter vergonha nenhuma, cara. As pessoas estão aprendendo constantemente com o mundo espiritual, tá? Não só você, mas muitos canais aí do YouTube estão constantemente aprendendo e ainda não aprenderam o suficiente. Mas eu fico contente de você ser honesto e dizer realmente que está aprendendo, tá? A minha dúvida é a seguinte: como espíritos ruins podem possuir pessoas para fazer coisas ruins? Tem como espíritos bons possuir pessoas para fazer coisas boas? Tipo, salvar a vida da mesma? Cara, excelente a tua pergunta. Excelente. Espíritos bons podem incorporar em pessoas? Não, não podem. Não. Espíritos ruins podem incorporar em pessoas? Podem. Podem. Um obsessor, ele tem a necessidade de querer existir ainda na Terra. Essa necessidade de querer existir se dá pelo fato de ele estar obcecado ainda pela sua existência. Então ele precisa de um corpo físico para ser notado e para voltar a existir. Então ele vai utilizar um corpo físico de qualquer pessoa que ele quiser. Então ele vai se aproximando. Só que ele se aproxima por uma lei de correlação ou correspondência com o que ele foi na vida passada.
Então, ele pode se ele fosse um drogado, um doente, um fumante, um bêbado, ele vai se aproximar de lugares onde ele tem aquela correspondência, aquela correlação de energia. Então, na hora, ele vai se aproximar de um bêbado ou de alguém que tem o mesmo problema ou vício que ele teve. É um princípio de atração. Então, ele vai e gruda nessa pessoa, no corpo de energia dessa pessoa. E ao longo dos anos, ele vai entrando pouco a pouco até grudar na coluna. Na hora que ele gruda na coluna, ele tem capacidades de tocar em certos pontos e tornar a pessoa receptiva à sua inconsciência, ou seja, a pessoa apaga. Isso é uma possessão? Não é uma possessão, é uma influência de um obsessor. Uma possessão é quando realmente acontece da criatura tomar conta 100% daquela pessoa, que a pessoa não tem mais existência, cara. Sabe, é a mesma coisa que eu falar que no centro de Umbanda os médiuns estão sendo possuídos e não incorporados, ok? Não é verdade, os médiuns estão sendo incorporados, as entidades estão chegando próxima, tomando a consciência, naquele momento a pessoa dá passagem, ok? Então, seres de luz podem se aproximar e inconscientemente incorporar em pessoas, cara, assim, não é o certo, não é o justo, não é o que realmente deve ser feito. Se você vai no centro de Umbanda, as energias que estão lá, por exemplo, ou no centro kardecista, os médiuns que incorporam, eles estão incorporando seres que estão em evolução espiritual e que precisam prestar serviço na Terra. Esses seres, eles são incorporados a essas pessoas que têm a consciência que estão fazendo isso. Inconscientemente é muito difícil. Imagina que você está dirigindo o carro e está prestes a ter um acidente. Aí um espírito entra em você, pega o volante e vira assim um piloto de Fórmula 1 que você consegue escapar do acidente. Não é assim que funciona, tá? Você tem que ter a consciência, a percepção do que você está fazendo. Inconscientemente, cara, se aconteceu isso no mundo, que seja 0,5% da população passou por um caso disso, até menos, 0,01% da população. Mas não é assim que funciona, a regra não é assim, ok? São essas as perguntas, são essas as respostas. De novo, eu agradeço de coração a todos vocês pela enorme participação que vocês estão tendo no canal. Eu agradeço muito, muito de coração todas as mensagens de apoio, os likes que você tem dado, que todos vocês têm dado. Eu fico muito, muito contente por tudo, tá? E realmente os números de inscritos estão crescendo, estamos criando uma família enorme e é um enorme, enorme prazer fazer esses vídeos e trazer conteúdos a vocês. Continuem escrevendo, continuem comentando os vídeos e dizendo se realmente estão gostando ou não estão gostando, que é importante para mim, tá bom? Muito obrigado de novo e bons sustos a todos.